Colega médico veterinário, você sabia que a linguagem corporal ela pode influenciar e impactar diretamente no seu faturamento? Meu nome é Ana Paula, sou médica veterinária e ajudo médicos veterinários, assim como eu, a dobrarem o faturamento dos seus consultórios com o atendimento veterinário high ticket. Vet, muito mais importante do que muita gente pensa é a linguagem corporal no atendimento, principalmente no atendimento high ticket veterinário. Vet, muitas vezes o tutor ele chega até você e você fez uma boa captação, a sua secretária, a sua recepção também fez um bom trabalho, enfim, fecharam uma consulta ou um procedimento que seja. Esse tutor ele chega até você para essa consulta, então como é a primeira consulta ele vai te conhecer. E aí, de acordo com tudo que você explica para o tutor, com toda aquela autoridade que você está tentando passar, com todo o embasamento científico que você está tentando colocar naquele procedimento, naquela consulta, no final da consulta, o tutor chega para você e fala assim: eu vou pensar, eu vou falar com a minha esposa, eu vou falar com meu marido, eu vou para casa pensar e depois eu te respondo, e simplesmente o tutor some. Muitas vezes, e quando eu falo muitas vezes, é porque é muito mais comum do que muitos colegas médicos veterinários possam imaginar. Muitas vezes os tutores eles não fecham protocolos com você e muitas vezes eles não retornam. Por quê? Porque por mais que você tenha passado na sua entonação uma autoridade, que você tenha explicado, mostrado artigo científico, ter demonstrado todo o embasamento científico para talvez um procedimento cirúrgico, mesmo assim, às vezes a sua postura, a sua linguagem corporal diz totalmente ao contrário. Então, muitas vezes você está lá num tom de voz com autoridade, tentando explicar formalmente alguma coisa, deixando tudo muito bem claro, mas a sua postura está passando uma postura insegura, uma postura de medo, de desconfiança. Isso daí, Vet, passa automaticamente e sem que o tutor perceba, e nem você muitas vezes, uma desconfiança. E a partir do momento que essa desconfiança ela começa a brotar, o tutor ele começa a não acreditar no que você está falando e ele começa a colocar em dúvida a sua autoridade. Então, uma forma de você conseguir reverter isso é ficar o tempo todo se policiando, tentando se policiar com a sua postura. O tempo todo prestando atenção na forma com que você fala, na forma com que você gesticula. É sempre muito bom você utilizar as mãos. As mãos, elas têm que estar condizente com o que você está falando. Por que eu falo isso? Porque às vezes eu estou falando algo para você, por exemplo agora, eu falo para você: Vet, você tem que ser muito mais confiante, você não pode ser uma pessoa cansada, mas olha a minha postura. Tá totalmente para baixo, tá totalmente inconsistente com o que eu tô falando com você. Seria a mesma coisa de eu sorrir artificialmente para você e falar: Vet, não pode ficar triste. Entendeu? Parece uma ironia, mas isso acontece muito mais do que você imagina. Então, qual que é o segredo? O segredo é você estar sempre se policiando na sua postura, no seu olhar, porque o olhar também passa muita autoridade, então tenha sempre em mente que você tem que olhar nos olhos, que é o primeiro ponto de contato com o tutor para gerar essa confiança, na sua postura corporal, ergonomicamente falando, até para você não ter problemas no futuro, e mais do que isso, no seu tom de voz. É sempre muito bom que você equalize o seu tom de voz com o tom de voz do tutor. O tutor, ele está falando baixinho, ele está falando calmo, tranquilo. É sempre de bom tom que você equalize, que você consiga falar nesse mesmo tom. Mas o inverso não é verdadeiro. Se você tiver um tutor que ele chega acelerado, gritando, com criança, aquele furdunço dentro do teu consultório, para que você consiga passar autoridade, você não equaliza, você não vocaliza, não coloca o teu tom de voz num tom mais alto do que o dele para impor autoridade. Até porque senão vai parecer uma briga dentro de um consultório. Você faz o quê?
Você espera ele falar naquele tom de voz, olha, eu quero que meu cachorro fique bem. Você fala, só um minutinho, deixa eu tentar entender exatamente o que está acontecendo com o seu pet, porque assim eu vou conseguir ajudá-lo e o seu pet vai ficar muito bem assistido por mim. Quando você fala num tom abaixo, automaticamente quem está gritando tem que prestar atenção. Da mesma forma que eu estou falando agora, pausadamente. Então, você não emenda uma frase na outra. Por quê? Porque a tua dicção, ela tem que ser clara, tem que ser precisa e ela tem que ter pausa para que o tutor foque no que você está falando. Porque também não adianta nada você baixar o tom de voz para que ele entenda, mas falar tudo rápido. Por quê? Porque a velocidade vai influenciar diretamente até no barulho, no batimento cardíaco, e ele vai continuar na mesma vibe que ele estava. Então, se ele estiver falando baixo, você equaliza. Se ele estiver falando alto, você diminui o teu tom de voz. Você faz com que ele entre na sua percepção de voz, no seu tom de voz, na sua tonalidade. E principalmente que você pause para falar, que você puxe o tutor para explicar alguma coisa. Se ele estiver muito acelerado, não, eu já entendi, eu tô aqui com a receita. Você fala, só um minutinho, eu posso explicar, o senhor me permite explicar passo a passo do procedimento? Nesse momento, ele vai respirar fundo e vai falar, pode. E aí, você explica passo a passo do que você deseja explicar. Essa é uma forma de você equalizar a consulta, não gerar um estresse, não ficar parecendo que tem uma briga dentro do consultório e mais do que isso, de você gerar autoridade. Por quê? Porque se todo mundo saísse gritando, tentando um falar mais alto que o outro, não seria uma consulta high ticket, seria uma consulta convencional. Logo, você não vai dobrar o seu faturamento. Vete, se você gostou desse conteúdo, compartilha com colegas médicos veterinários para que esse conteúdo possa ajudá-los também a dobrar o faturamento. Ativa o sininho para receber conteúdo e se inscreve no meu canal.